Olá, amigo ouvinte, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de café? Você gosta de apreciar um bom cafezinho? E o que essa bebida que é tão consumida tem a ver com espiritualidade? No episódio de hoje nós vamos ouvir um pouquinho a respeito da relação entre o café e a espiritualidade e dentre outras coisas. Então fica aqui comigo que é logo após a nossa vinheta. Eu peguei minha colinha aqui porque o convidado de hoje, nosso primeiro convidado do Mesa Corandel, é uma pessoa muito especial e é uma pessoa multifacetada. Então preciso da colinha para eu poder contar para vocês, fazer uma breve apresentação aqui. Bom, ele é carioca, é marido da Maria Isabela, agora é pai da Olivia, designer, cafezeiro, empresário, compositor e, não menos importante, flamenguista. Eu estou aqui com meu amigo Vitor Castro. Cara, seja muito bem-vindo ao Mesa Corandel. E aí, mano? Cara, que honra. Assim, eu não sabia que eu ia ser o primeiro convidado. Eu pensei que você já tinha gravado alguns com outras pessoas, mas muito honrado, assim, de ser o primeiro convidado desse podcast. Tô animado demais pra essa conversa. Legal, cara. Cara, é o seguinte, quando eu tava planejando esse programa, o Mesa, eu já tinha pensado assim, em alguns temas de início, e esse tema do café foi um tema que eu, pensei assim, falei, cara, seria muito legal se conseguisse gravar um episódio a respeito de café especial, que é uma bebida que eu consumo todo dia, que eu gosto muito, mas eu, dentro do meu círculo assim, sei lá quem que eu vou chamar, porque dentro do nosso círculo sempre tem aquela pessoa, eu bebo, mas eu não gosto muito, bebo, mas não entendo. Aí eu falei, cara, Vitinho é a pessoa ideal para esse episódio. E aí, antes de falar, antes de passar para você falar um pouquinho a respeito disso, eu queria ler para vocês um print que eu mandei pro Vitinho alguns dias atrás, de umas mensagens que eu recebi há um bom tempo a respeito de café, que é assim, extremamente intrigante, e eu preciso ler para vocês. Em fevereiro, se eu não me engano, do ano passado, eu recebi essa mensagem de um grande amigo meu, mas assim, extremamente viajadona, e faz muito sentido com o que a gente vai falar aqui hoje. Ele diz assim: mano, tava refletindo aqui, o café nasceu por volta de 575 depois de Cristo, e o profeta Daniel estava vivo em média de aproximadamente 605 a.C. Provavelmente café veio da Etiópia. Aí ele me indagou: já parou para pensar que talvez Daniel profetizava bebendo café? Porque a Babilônia tinha muito recurso na época e comprava muita coisa estrangeira. Só que esse grande amigo meu, ele não percebeu aí a diferença entre as datas, mas tudo certo, a gente vai seguir com o nosso episódio. E eu já tenho aqui uma primeira pergunta para fazer para o nosso querido Vitor. Vitinho, é o seguinte, cara, antes de você responder a minha pergunta, quiser falar um pouquinho de você, um pouco mais, fica à vontade. Mas eu já quero deixar logo de primeiro gatilho, enquanto eu até sirvo aqui o meu cafezinho, para quem tiver servido aí. Cara, como o café especial, ele entrou na sua vida e como o café especial, ele mudou a sua vida? Tá. Cara, a primeira vez, eu lembro muito claramente, assim, a primeira vez que eu tomei café especial, foi com um amigo meu. Ele mora lá em Taubaté e eu tava morando no Rio ainda. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo e não me conhece, eu moro em São Paulo hoje. Enquanto eu morava no Rio, esse meu amigo foi me visitar lá e tal, e ele sabia que eu gostava de café, mas eu não tomava café especial, eu tomava o café brasileiro que sobra pra gente, E aí ele foi, e aí ele chegou assim com uma mala e uma mochila. E aí eu falei assim, caraca, mano, ele trouxe um monte de coisa, vai ficar aqui 3 dias, mas
tranquilo. Aí ele chega como um bom cafezeiro, assim, como a gente... Depois que a gente entra pra essa seita, assim, a gente começa a fazer a mesma coisa que ele. Aí ele chegou, abriu a mochila dele, começou a tirar vários pacotes de café diferentes. Moedor, a chaleira dele, tal, um monte de coisa. Começou a tirar todos os equipamentos dele. E aí eu olhei assim, eu falei assim, mano, o que ele vai fazer? Aí ele falou assim, mano, tudo isso aqui é pra café. Eu sei que você curte café, mas eu vou fazer um café pra você aqui e tal, e aí a gente vai tomar junto. E meu pai também, na verdade toda a minha família gosta muito de café. E meu pai, assim, eu e meu pai, a gente vive trocando mensagem, trocando café, trocando equipamento. Às vezes ele vem pra cá, ele deixa o moedor dele, leva o meu, a gente legal. Vai trocando, assim. E aí entrou pra seita teu pai? Oi? Entrou pra seita teu pai? Entrou, não. Assim, fácil. Foi muito fácil. E aí ele foi, fez esse café e tal, ele me deu, aí eu fui, tomei, eu falei assim, caraca, você colocou açúcar e tal, aquela perguntinha, né? Aí ele, não, mano. E eu não tomava café sem açúcar, na verdade eu tomava açúcar com café. Não era nem café com açúcar. Clássico do brasileiro. Metade do copo sem açúcar e eu completava com 2 pingadinhos assim de café. E aí eu fui, tomei esse café e tal, fiquei, caraca, mano, assim... Na moral, foi o melhor café, assim, dos melhores cafés que eu tomei na minha vida. E eu nunca mais esqueci. Eu fiquei, mano, animal, agora eu quero fazer tudo isso. Eu comecei a pesquisar, né, fazer um monte de coisa. Ele me mandou uns links também pra poder comprar as coisas. E aí essa foi a primeira vez, assim, que eu tomei café especial. Primeira vez que eu tomei café sem açúcar na minha vida. E aí, desde então, nunca mais consegui... Então, parece frescura, né, mano? Que quando a pessoa fala desse jeito, parece muito frescura. Mas aí depois eu nunca mais consegui tomar café com açúcar, assim, foi uma loucura. E aí, assim que eu mudei pra São Paulo, minha meta era, mano, eu vou conhecer todas as cafeterias de São Paulo. Mal sabia eu, como bom carioca, né, que a cada esquina em São Paulo tem uma cafeteria muito boa, assim, então não tem como. Até hoje, tô morando em São Paulo já tem quase 4 anos, tem 3 anos e meio, mais ou menos, assim. E até hoje eu não consegui conhecer todas as cafeterias. Na verdade, tem cafeteria, assim, muito, muito conhecida que eu não consegui até hoje. Mas é mais ou menos assim a história, mano. A primeira vez que eu tomei café especial e, assim, como é que ele entrou, assim, na minha vida. E, cara, explica um pouquinho pra galera o que é o café especial. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que talvez esteja assistindo esse episódio e que não faz ideia do que é café especial. Talvez entenda que o café especial é um café gourmet. Sim. Ou enfim, café saborizado, saca? Explica um pouquinho pra galera aí. Sim, tá. Primeiro, o café especial, ele tá na mais alta escala de qualidade de café. Dentro de todas essas escalas tem o café extra forte, café gourmet, e o café especial está em primeiro lugar, porque ele não tem tanta impureza, na verdade, ele tem um mínimo de impureza possível. Então, esse café especial ele é plantado e tem todo o controle da produção, desde o momento que ele é plantado e com todos os outros processamentos, até ele chegar na nossa xícara, até chegar na gente, para a gente fazer na nossa casa, ele passa por todo um processo muito bem controlado e muito bem pensado. Então, por todo esse processo feito manualmente, com o mínimo de máquinas possíveis, assim, as máquinas que são mais, assim, indispensáveis mesmo são as que usam, mas a maior parte desse café especial, o controle dele é feito manualmente. Então, ele fica com uma qualidade absurda, assim. Então, a partir, por exemplo, de defeitos do café que são aceitáveis no café extra forte, do café gourmet, mas aquela famosa parte que já ficou muito instagramável, né? Quando faz aquele videozinho de café e tal, café extra forte, cheio de galho, cheio de pedra, essas coisas, todo mundo já sabe, isso aí todo mundo já entendeu. Ele pela BIC, né, que é a Associação de Café Especial do Brasil, de café do Brasil, perdão, ela tem uma taxa de aceitação de defeitos junto com o café, algumas misturas, na verdade, não só com o café. Tem no arroz, tem alguns grãos, assim, no mercado que, infelizmente, é aceitável, assim, pela Anvisa, essa parte do controle ser misturado com alguma outra coisa, milho, essas coisas tudo. E aí, no café, como é feito com máquina e é uma quantidade enorme, assim, incontável,
o café extra forte, ele é todo misturado, assim. Já o café especial, ele não é. Ele tem, assim, quase 100% assim, do café especial é realmente só café. Os defeitos que tem algum defeito de plantação, essas coisas assim que vão sendo colhidos assim, bem manualmente mesmo. Uma aula, tá? Uma aula, um workshop aqui diretamente do Mesa Coronel. Cara, isso você só encontra por aqui, tá ouvindo? E, cara, quando a gente entra nesse mundo do café, a gente vê que não é só o café. Não é só comprar um grão diferente, comprar um grão com uma pontuação, sei lá, de 89 pontos. Tem, poxa, que método tu vai usar? Qual é a temperatura da água que você vai fazer? E aí entra assim num mundo de variáveis que é um abismo chamando outro abismo. E aí, pegando esse fator, né? Cara, queria saber qual é o... Eu não vou te pressionar esse nível de escolher um só, mas elenca aí pra gente, tipo assim, seu top 3 métodos hoje, vamos lá. Tá. Cara, é difícil assim, tá? Mas vou fazer um top 3. E que de vez em quando, assim, ele vai trocando a posição entre eles, assim, é muito normal. Aeropress, top 1, assim, da minha vida. Porque, cara, pra mim é um dos mais práticos e um dos que eu mais consigo mexer nas variáveis e extrair um café muito bom com um método só. Eu gosto muito da Aeropress. Consigo extrair café gelado, café quente, inverter ela, colocar as cabeças para baixo, mexer um monte de coisa. Mexer na moagem também. E ela é pequena, então consigo carregar para qualquer lugar, assim. E a gente que só toma café especial, a gente não toma nenhum outro café no mundo, só café especial, é bom a gente ter um setupzinho assim que a gente consiga carregar para todo canto. Depois, top 2 é origami, também pela versatilidade, a gente consegue usar tanto o filtro cônico quanto o filtro de papel de flat bottom, né, aqueles de base reta. Eu gosto muito dessa versatilidade porque, como, por exemplo, o mesmo café eu troco o filtro que você falou, das variáveis, muda completamente, assim, é outro café praticamente. E top 3, caraca, difícil, tá? Eu acho que eu colocaria o B75 da Tamimor, porque eu curto muito a forma como ele intensifica assim, as notas e o sabor do café. Mas, pelo meu coração, assim, eu colocaria o V60. Só pelo coração mesmo, porque foi o primeiro método de café especial que eu comprei. Então o V60 também tá meio ali, tipo o V75 e o V60 no top 3. Mas o top 1 e o top 2 eles ficam trocando de posição diariamente, assim, todo dia eles trocam. Cara, muito bom. Tu tava contando a tua história, né? Que tu conheceu por um amigo que foi na tua casa. E aí eu lembro que eu tava trabalhando na cidade que eu tava morando, né? Na época, que era em Ubatuba. E aí eu sempre levava café pro trabalho, assim, numa garrafinha. E aí, cara, teve a pandemia, a gente ia muito ao mercado, eu comecei a comprar aqueles cafés da Melita ali de chocolate, aquele de caramelo, sabe qual é? Porque eu nunca tinha provado, até então só bebia o café tradicional mesmo. Aí eu provei e falei, pô, diferente, né? Aí da outra vez que eu fui já comprei um Rituais da Três Corações pra ver uma coisa mais diferente. Falei, nossa, diferente. Já deu uma melhorada. Aí, no lugar onde eu trabalhava, cara, tinha um cara lá que ele era barista e ele era revendedor de café especial, ele era representante comercial. Aí ele falou assim, pô, cara, tu já provou café especial, não sei o quê, pô, vou trazer pra você. Aí ele trouxe pra mim, a embalagem era uma lata, né, e o café já tava moído e tal. Cara, eu fiquei maluco, assim. Era uma parada absurda, porque eu já bebia café sem açúcar há muitos anos, né? Mesmo esse café amargão, assim. Cara, aí quando eu provei, bicho, café especial foi um negócio assim, meu Deus do céu, me mudou. Aí eu comprei um moedor, foi tipo um kit, eu acho, que vinha um moedor, vinha uma prensa francesa. E aí eu ficava fazendo isso, eu comprava o café dele em grãos.
Aí tinha aquelas balancinhas de cozinha, né? E aí eu ia fazendo ali. E aí, enfim, depois fui entrando mais profundo nesses abismos. Cara, eu acho que o meu top 3 tá um pouquinho parecido com o teu. Apesar de eu nunca ter provado nenhum café feito no Time More. Cara, eu tô com a Aeropress bem recente. Deve ter uns 4 meses, coisa assim. Mas é loucura. É muito bom, cara. É muito bom. Então hoje, assim, eu acho que só o terceiro lugar ali que eu trocaria, eu colocaria a Clever, porque eu gosto muito da Clever. Inclusive, eu passei uma Clever hoje aqui que... Eu acredito. Bendito seja Deus. Sua casa, tomei um café. Cara, bendito seja Deus. Eu gosto muito da Clever também. Ela é meio que um método meio esquecido aqui em casa, que ela é, cara, que às vezes eu acho muito complicado de usar a Clever. E aí eu fico meio tipo assim, é muito mais fácil passar pelo Aeropress ou no Origami, então é bem mais rápido também e tal. A Clever tem um monte de coisa, aí eu fiquei, é meio esquecido, mas eu gosto muito também. É difícil escolher, mano. Top 3 é difícil. E, cara, você teve aí a honra, né, de trabalhar com um campeão mundial de barismo. Como que foi essa experiência na tua vida? Conta aí pra galera. Cara, até hoje parece história de pescador, né, mano? Parece que é... até hoje eu não consigo acreditar, de verdade. Porque quando eu comecei a trabalhar com o Boran, que é o campeão do ano passado de barista mundial, ele é brasileiro. Quando eu comecei a trabalhar na cafeteria dele, que é um Coffee Co aqui de São Paulo, eu não imaginava que seria possível. Na verdade, ninguém acreditava, possivelmente nem ele. Sim, ele já tinha ganhado o campeonato, se não me engano, o Campeonato Brasileiro de Barismo 2 vezes. A terceira vez que ele ganhou, eu fui junto com ele. Tipo assim, eu vi a apresentação, eu provei os cafés que ele apresentou, e que, por sinal, foram, assim, eu nunca mais consegui tomar um café igual, assim, a qualidade realmente é surreal, mano. Tipo, eu provei as bebidas que ele apresentou, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Mundial, e foram de longe o melhor expresso, o melhor cappuccino, a melhor bebida de assinatura que eu tomei na minha vida, assim. Eu nunca mais... Tipo assim, a régua subiu tanto que às vezes eu vou na cafeteria e nem peço expresso pra não perder a experiência de que o expresso que eu tomei do Boran é surreal, assim. Mas, cara, foi muito boa a experiência de trabalhar lá num coffee. Eu trabalhei lá por alguns meses e, cara, uma das coisas que eu mais curtia lá era que eu chegava na cafeteria e aí eu trabalhava lá a partir das 8, se eu não me engano, 8 ou 9 horas. Aí quando eu chegava lá, ele já estava lá. E aí já tinha, assim que eu chegava, ele tinha acabado de passar o café. Então todos os dias de manhã... Poxa, que tristeza, vida, né? Coisa ruim, né? Coisa ruim demais. Eu chegava e ele estava lá, tinha acabado de preparar um geisha panamenho, que é de longe dos melhores cafés do mundo, sim. E aí todo dia de manhã era muito difícil chegar no trabalho. Era difícil demais começar a trabalhar, mano. Eu chegava lá, colocava na minha... Eu já tinha um copinho de cerâmica lá e tal. Aí ele colocava e tal, e todo dia de manhã eu tomava um café extraído pelo campeão mundial de barista, que no caso tinha sido 3 vezes campeão brasileiro. E, cara, a experiência trabalhando num coffee foi bizarra, assim, bizarra. Eu tomava cafés que, mano, sério, tinha alguns cafés que eu tomava lá, tem um que me marcou, que eu nunca mais esqueço, que quando eu coloquei assim na xícara, parecia um suco de manga, mano. Era... Sério? Mano, loucura, assim, eu tomei e fiquei, meu Deus, que é isso, né? Café de jeito nenhum. Se eu desse pro meu pai, e o pai falou assim, cara, isso aqui não é café. Se não fosse pela cor, porque a cor é muito café também. Uhum. Mas se não fosse a cor, mano, era suco de manga, assim, era bizarro. Acho que os cafés que eu tomava lá era absurdo. Cara, incrível isso.
o Boran, eu vi a apresentação do Boran. É uma coisa de louco, né? Eu vi também do ano retrasado, assim, torcemos. Ele foi ano retrasado? Ano retrasado foi, mas ele não conseguiu nem o pódio. Ele não ganhou. Eu vi. Cara, e aí, quando a gente tá inserido nesse universo, a gente percebe que algumas coisas começam a mudar, né? Falando assim até mesmo de mim. Quando eu comecei a me interessar e a consumir mais o café especial, eu vi que eu comecei a desenvolver algumas liturgias mesmo, assim, diferentes que eu não tinha. Sim. Alguns hábitos que eu fui desenvolvendo que eu não tinha, até mesmo no sentido de dar valor para algumas coisas que eu antes não dava, entendeu? Com certeza. Por exemplo, perceber aquilo que eu tô comendo, aquilo que eu tô bebendo. Uhum. Ou quando, sei lá, eu tava indo cozinhar alguma coisa, entender o porquê que eu tava fazendo aquilo, entendeu? Uhum. E aí o café, ele foi me levando assim pra esse, sei lá, parece até coisa de filme da Disney, né? Quando o personagem de Soul, ele vai para um outro universo, assim, quando ele tá tocando. É tipo isso, o café especial fazendo com a gente. E um ponto que é muito pertinente em todo mundo que toma café é a parada de receber gente e fazer café para essas pessoas, né? Com toda certeza. Poxa, é muito bom, óbvio, tu fazer um cafezinho ali para você, beber aquele café, mas eu particularmente eu gosto mais quando eu tenho alguém para eu poder tomar o café com aquela pessoa, principalmente se é uma pessoa que, poxa, aprecia muito o café, ou, no outro cenário, uma pessoa que não conhece nada de café. Sim. Aí é muito bom também. E aí, esse é o link, cara, que eu quero fazer contigo, que eu sei que é um assunto que você gosta muito, né? De como o café ele vai nos ajudando, ou nem nos ajudando. Vou reformular melhor essa pergunta. Como que o café ele é uma pontinha de um iceberg maior, que é a disciplina da hospitalidade. Eu queria falar como que esse mundo, né, que é muito grande, cheio de variável, o que ele te ensina, o que ele te desafia a ser uma pessoa que se empenha na disciplina da hospitalidade. Uhum. Cara, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque eu poderia passar anos da minha vida falando só sobre isso. Se fosse para escolher um assunto, com toda certeza escolheria esse. Assim, cara, como todo bom brasileiro, a gente gosta muito de fazer coisas juntos. Assim, cara, por mais que, por exemplo, aqui em São Paulo não é tão assim, né? Eu acredito que em Santa Catarina também não seja tão assim. Mas, sei lá, em Minas, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, e no norte e no nordeste do Brasil, eu estive lá recentemente e é surreal, assim, as pessoas, obviamente, tem um ponto do cristão que é obrigatório ele ser hospitaleiro, e a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Mas no norte e no nordeste, por exemplo, eu estive com pessoas que não são nem cristãs, assim, não são nem crentes mesmo, e elas te recebem muito bem, muito. Você se sente muito em casa, e a única coisa que ela fez foi passar um café, colocar na mesa, e aí você começa a conversar com essa pessoa, e conversar com essa pessoa, conversar, e aí do nada vocês são melhores amigos. Vocês nem se conheciam, e a pessoa só passou um café, você sentou na mesa, e vocês estão conversando há horas, como se vocês fossem melhores amigos há muito tempo. Então, o café, cara, eu gosto muito de colocar o café como se ele fosse um meio, assim. Ele não é o fim das coisas, né? Tipo, cara, o café, ele é realmente uma coisa que vai facilitar a comunhão, ele vai facilitar a hospitalidade, ele vai facilitar que as pessoas se conheçam, que as pessoas, cara, por incrível que pareça, por exemplo, a Coca-Cola consegue colocar isso no comercial deles de uma forma bizarra. Eu não sei, cara, eu acho que você já deve ter visto. O comercial da Coca-Cola é incrível, sempre é uma pessoa na mesa, não uma pessoa, né? Uma família inteira na mesa,
uma mesa de Natal absurda, assim, cheia de comida, aí coloca a Coca-Cola na mesa, faz o tchá, assim, todo cinematográfico e tal. E aí a pessoa abre a Coca-Cola, elas começam a ser uma família, assim. E a Coca-Cola, ela entra ali como um meio da hospitalidade, como um meio da mesa ali. Então, ela não chega a ser o centro, obviamente ela é o centro daquele comercial, mas ela, na verdade, tem todo um contexto que as pessoas ficam fascinadas e elas desejam muito aquilo. Aquilo é muito familiar. Aquilo é as coisas, tipo, uma das coisas mais fascinantes que uma pessoa pode desejar. E, cara, depois que eu comecei, também assim como você, depois que eu comecei a fazer o café especial, eu comecei a ter muitas experiências, assim, sensoriais tão boas que eu falei assim, cara, eu preciso que outras pessoas tenham isso também. Tipo, mano, eu preciso... Sei lá, eu prefiro também, tipo, a única vez que eu tomo café sozinho, assim, no dia, tem sido à tarde, porque normalmente a Isabela, minha esposa, ela não toma café de tarde, assim, mais pro final da tarde, né, aí eu tomo. Mas de manhã, eu sempre tomo junto com ela e tal, com alguma outra pessoa que dormiu aqui em casa, ou ela veio de manhã pra tomar café com a gente e tal. Mas eu prefiro também compartilhar assim, a experiência, fazer o café a mais e tal, a pessoa prova, a gente já puxa um assunto em cima daquilo e tal, começa a conversar. E, cara, você tinha falado que eu sou empreendedor, né? Eu vou puxar um pouquinho, né, do assunto da Servindo Café e aí a gente volta para a hospitalidade depois, você vai entender. A Servindo Café, ela começou exatamente por isso. Tipo, a gente não tinha intenção nenhuma, obviamente, de ter uma empresa de café. Como eu falei, eu não trabalhava ainda no Coffee e tal, e nada disso. Eu só queria visitar a cafeteria e tal. E aí depois eu fiquei assim, cara, a gente começou a comprar um monte de coisa, né? Um monte de equipamento que a gente queria ter em casa, fazer o café em casa. E aí depois a gente começou a colocar as coisas tudo dentro de uma eco bag e carregar para casa dos outros, para fazer café para as pessoas. E a gente começava a servir café para as pessoas, na casa das pessoas, né? E a gente ainda não tinha um nome. Eu acho que eu nunca contei essa história, mano. Mas exclusividade aí pro primeiro podcast. Primeira mão. Um convidado. A gente escolheu o nome de uma forma muito aleatória, assim. É até engraçado. Que a Isabela, ela falava que quando a gente ia fazer café, eu deixava ela só com as coisas do Severino. O que são as coisas do Severino? O que são as coisas do Severino? Eu só falava assim... chaleira. Isso, exatamente. Eu assim, vai lá esquentar a água, peço café, tipo assim, e aí a parte boa, que era passar o café e tal, contar as coisas do café e tal, e essa parte ficava pra mim, e ela só ficava com as coisas do Severino. E aí, no meio de uma zoeira, assim, a gente ainda não tinha um nome, né? E da Servindo Café. E aí a gente zoou e falou assim, e se o nome for Severino Café? Aí a Isabela olhou pra mim e falou assim, você tá zoando com a minha cara. Aí eu, não, pô, sério? Aí ela, não, pô, terrível, Severino Café é terrível. Aí eu, pô, e se for Servindo Café? Aí ela, tipo assim, é isso. Tipo, aí a gente começou a ter várias ideias, pensar em um monte de coisa para fazer exatamente esse trocadilho, assim, né? Tipo, servir café na casa das pessoas e tal. E querendo ou não, as pessoas já usam muito essa sequência, assim, de servir café, né? Então, além da intenção da gente de servir, a gente já fazia isso muito com as pessoas, a gente colocou o café muito como um meio, por exemplo, de conhecer as pessoas. A gente ia na casa das pessoas que a gente nunca tinha ido, a gente não conhecia, não tinha muita proximidade e tal, e a gente falou assim, obviamente você gosta de café, e se você não gosta de café, você vai tomar um agora que provavelmente você vai gostar, então vamos fazer isso. Aí a gente marcava e tal, carregava todas as nossas coisas para casa dela, e a gente ia fazer café para essa pessoa, e a gente sentava na mesa e começava a conversar muito, e aí a gente saía de lá tarde da noite, fazia não sei quantos cafés, 3, 4 cafés no dia, assim. E aí ficou esse nome Servindo Café, na zoeira do Severino, assim, cara, que é uma história muito engraçada, assim, sempre que eu conto eu não me aguento, velho. E aí, voltando agora para a parte da hospitalidade, por incrível que pareça, mano, por mais incrível que pareça,
um dos pontos principais, assim, dos pontos essenciais da cafeteria da Um Coffee Co, do Boran, é a hospitalidade. E eu ouvi, assim, ele falando e citando sobre isso, e aí eu já estava estudando um pouco sobre isso e tal, e ouvindo isso, Deus estava ministrando muito isso no meu coração. E aí eu ouvi ele falando sobre hospitalidade, e eu fiquei, tipo assim, caraca, mano, só faltou Deus aqui agora, tipo assim, só faltou ser crente. Porque ele tinha muito isso, ele falou assim, cara, a hospitalidade na cafeteria é o que muda completamente, assim, a experiência da pessoa. Então, se ela vai numa cafeteria e ela é muito bem recebida, ela tem um café muito bom, de muita qualidade, e ela é muito bem recebida, ela tem um atendimento maravilhoso, ela vai querer voltar lá várias vezes. E aí ele começou a falar um monte de coisa, eu fiquei assim, caraca, que loucura, mano. Que loucura. Mas o ponto principal dele era meio que a hospitalidade meio que de atendimento mesmo, tipo hospitalidade meio de hotelaria. Essas coisas nada a ver assim com a hospitalidade cristã, a hospitalidade bíblica, né? Mas foi uma das coisas que eu fiquei muito intrigado. Assim, fiquei, caraca, mano, se o cara que nem é crente e ele tá falando sobre café e hospitalidade, pô, eu entendi, tipo, cara, isso realmente combina muito, entendeu? É uma coisa que a gente devia minimamente prestar mais atenção. E aí, daí então, foi, assim, já tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos que eu tô estudando sobre isso e sendo muito tocado, praticando muito. Cara, e como que a hospitalidade, para você, ela começou de fato a se tornar uma disciplina espiritual? Tu consegue trazer essa perspectiva para a galera? Porque muita gente tem em mente a questão da hospitalidade, isso que você falou, que o Boran tinha por princípio na cafeteria dele, né? Que era a questão de, servir as pessoas bem, atender as pessoas bem. E quando a gente olha por uma perspectiva cristã para a coisa, a hospitalidade ela ganha uma outra cor, né? E aí, como que você enxerga isso e como que você aplica isso também na tua vida? Uhum. Cara, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, assim, quanto a diferença entre uma hospitalidade, sei lá, que é contemporânea hoje, uma hospitalidade de hotelaria ou qualquer outra coisa, qualquer outro setor de indústria, eu costumo chamar de indústria da hospitalidade, né? A grande diferença é que a hospitalidade bíblica, ela não tem como ponto principal, como foco, o anfitrião. Por mais que o anfitrião ele faça todo o trabalho, ele tem várias coisas que ele pode fazer e, biblicamente falando, ele tem quase rituais, assim, se torna realmente uma disciplina, como você falou. Tipo, ele tem que ir até o hóspede, ele tem que receber ele, lavar os pés dele, oferecer água, oferecer comida, oferecer segurança, conforto, a cama para ele poder dormir, e no outro dia ele não pode impedir ele de seguir viagem. A gente pode ver isso muito bem em Gênesis 18 e Gênesis 19, quando Abraão recebe os 3 anjos e tal, e depois em Gênesis 19, quando Ló recebe esses mesmos anjos. A grande diferença é exatamente essa, que o ponto focal não é do anfitrião, não é na casa, não é no quão instagramável é essa casa, não é o quão bom a comida não é quão boa a comida não é quão bom essa pessoa em fazer comida, em servir muito bem as pessoas e tal, mas o foco está exatamente no estranho. A hospitalidade bíblica ela é para uma pessoa estranha, é para uma pessoa diferente, para uma pessoa, para um estrangeiro. Se a gente for ver biblicamente falando, ela é realmente para o estrangeiro, para aquele que está passando por uma viagem e no meio do caminho precisa de uma casa para dormir, precisa de comida e tal. Então a hospitalidade ela é para o estrangeiro, porque assim o foco está exatamente em servir. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu já ouvi de muita gente falando assim, cara, eu até queria receber mais pessoas na minha casa, mas eu não consigo, porque a minha casa não é tão legal, eu não consigo, porque, cara, eu nem sei cozinhar,
ou sei lá, eu não tenho dinheiro para isso, ou meus pais não deixam, ou eu não tenho uma cama a mais e tal. E para dar desculpa, o brasileiro é bom demais. Mas a partir dessa ótica da hospitalidade bíblica, a gente tira o foco total assim, da gente como anfitrião e coloca exatamente nas necessidades que o hóspede tem, nas necessidades que esse estrangeiro tem. Então, muitas das vezes, o estrangeiro nem precisa de muito. Às vezes, ele só precisa realmente de uma cama, ele só precisa que você passe um café, ou que você faça a melhor comida que você consegue fazer, e, tipo, às vezes ele nem se liga muito, assim. A única coisa que ele precisa é que você dê atenção para ele, que você ouça ele, que você consiga oferecer alguma coisa de você mesmo. Então, obviamente, no nosso mundo contemporâneo, assim, tem várias coisas que a gente consegue dar como desculpa e muitas vezes a gente não consegue nem prestar atenção no que uma outra pessoa está falando, porque a gente tem várias notificações passando no nosso celular que distraem a gente ou alguma coisa assim, e às vezes tem uma coisa que a Isabela, que minha esposa, ela sempre fala assim, cara, quando a gente for comer na mesa, quando a gente estiver com alguém, a gente não vai pegar no celular na mesa não. E, mano, eu juro que no começo foi punk, assim, pra mim. Tipo, era o tempo inteiro, eu sei lá, alguma notificação, ou na minha cabeça, às vezes nem tinha notificação nenhuma, na minha cabeça eu tinha que estar com o celular na minha mão. E, cara, às vezes tinha uma pessoa do nosso lado falando, tipo assim, abrindo o coração dela, realmente compartilhando um monte de coisa de como é a vida dela, tipo, realmente para que a gente pudesse conhecer ela, e eu tava mexendo no celular. E aí a Isabela falou assim, não, o celular na mesa você não vai usar mais, não. Ninguém vai usar celular na nossa mesa. E aí eu comecei a perceber o quanto essas coisas realmente interferem. E eu fiquei, caraca, mano, o foco não sou eu, o foco é essa pessoa, eu vou dar toda a minha atenção para ela. E, cara, a partir disso, tantas coisas começaram a se desenvolver dentro de mim e de verdade, até muitos pecados meus, tipo, muito erro assim, meu de caráter, de um monte de coisa, começaram a aparecer. E eu comecei a perceber exatamente porque eu comecei a receber pessoas dentro da minha casa. Às vezes nem era, sei lá, a pessoa não vinha, sentava na minha mesa e falava assim, você é mó orgulhoso, tipo, você é mó soberbo. Ela não falava isso pra mim, mas eu via o quanto eu queria às vezes impressionar ela por meio daquela hospitalidade. Ou quanto eu queria, sei lá, que no final ela me elogiasse. Ou eu queria que no final ela falasse assim, cara, você passa café muito bem, viu? Nossa, melhor café que já tomei na minha vida. E aí eu comecei a ver também, ao mesmo tempo, o quanto eu não vivia a minha vida para as pessoas, assim, eu não oferecia nada para elas. Tipo, eu não queria saber se ela é uma pessoa legal ou não, eu não queria saber o que acontecia na vida dela em casa, eu não queria saber como é que é o trabalho dela, eu não me importo. Nessas horas eu começava a ver e tal, eu fiquei, caraca, cara, isso é muito errado, isso é um pecado, eu preciso me arrepender disso. Então, eu costumo brincar que todas as vezes que eu ia preparar comida para as pessoas, era como se, enquanto eu estivesse cortando o alho e a cebola ali para fazer o arroz, fazer a comida para essa pessoa, era como se a lágrima que escorre na cebola, era como se um pouco do meu orgulho estivesse saindo de mim. Era como se um pouco da minha soberba estivesse saindo de mim, porque eu estava fazendo uma coisa que não era para mim. Era para o outro. Era para outra pessoa. Era para a pessoa que estava passando pela porta da minha casa, que claramente é uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. É uma pessoa que pode me oferecer uma coisa que eu mal espero, assim, é uma recompensa que eu não espero. E aí, eu, além de começar a perceber vários pecados e vários erros meus, eu comecei a me ver muito quebrantado ao mesmo tempo, de ver e falar assim, cara, que, tipo assim, a presença de Deus muito forte num momento mais simples, assim, que as pessoas, que até eu mesmo, eu ignorava muito, assim, eu preferia ficar no meu quarto sozinho, mexendo no meu computador, assistindo algum vídeo, assistindo qualquer outra coisa. A última coisa que eu queria era que eu tivesse que cozinhar para alguém além de mim, tipo,
eu comecei a desenvolver várias habilidades. Além de fazer café, eu comecei a querer cozinhar melhor, porque eu preciso servir as pessoas melhor. Eu queria aprender a fazer pratos diferentes, eu queria aprender, sei lá, a Isabela gosta muito de mesa posta, né? Aí ela começou a colocar, sei lá, comprar coisas de mesa posta, prato diferente, um monte de coisa diferente, talher diferente. E essas coisas realmente custam, porque mostra o quanto de valor tem para aquela pessoa. Tipo assim, não é a mesa posta não é mais para impressionar alguém, porque o foco principal tá não no anfitrião, o foco principal tá no hóspede, o foco principal tá nesse estrangeiro. Então, eu mostro o quanto eu amo essa pessoa quando eu gasto o meu tempo preparando uma comida, quando eu gasto o meu dinheiro comprando essa comida, quando eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui, deixei meu celular de lado, eu estou ouvindo essa pessoa com toda a atenção. E a gente menospreza muito esses momentos e mal sabe o quanto da presença de Deus tem nisso, sabe? Tipo, ontem no 242, no momento de igreja caseira aqui, da igreja, foi ceia, né? E aí a gente ceiou e eu vi o quanto de poder tem na ceia do Senhor, o quanto de poder tem na mesa do Senhor. E, obviamente, a gente chega a, né, superestimar a Santa Ceia e tal, e realmente ela tem todo o poder, mas ela também é um ritual simples. Tipo, mano, é só um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, e Jesus colocou isso como um sacramento, assim, é uma coisa sagrada, inegociável na igreja. Na história da igreja isso é inegociável. E isso também foi feito sentado numa mesa. E eu fico assim, cara, que isso é muito fascinante, isso é muito fascinante. Tipo, o quanto, se a gente for ver todo o Novo Testamento, por exemplo, só focar só nas histórias de hospitalidade de Jesus, a gente gastaria bons meses assim, de conversa e reflexão, assim, porque é muita coisa. Falei demais, né? Caraca. Falou nada, cara, falou nada. Cara, é muito intrigante, é muito confrontador isso, pensar nisso e ouvir a respeito disso, principalmente dependendo do tipo de cultura em que você está inserido, né? Que nem tu falou ali, poxa, isso em São Paulo é um pouquinho mais difícil, mas isso no Nordeste, no Norte é totalmente diferente, né? Eu estive recentemente em Minas, fui a primeira vez a Minas Gerais. Assim. Minas Gerais. Cara, eu fiquei apaixonado por Minas Gerais, assim. E nem muito pela cidade na qual eu tava, porque a cidade em si, ela não tem tantas atrações. Por exemplo, eu sou do litoral do Rio, então tô acostumado com beleza natural, entendeu? Mas o que mais, assim, me encantou é realmente o povo ali. O pessoal é muito hospitaleiro, cara. Gostei demais, assim, e é algo realmente que, poxa, te constrange, né, cara? Isso te constrange de verdade. E Vitinho, eu queria que você trouxesse pra gente uma relação de como a vida Corandel, ela pode ser e ela de fato é uma vida de hospitalidade. Cara, eu gosto muito disso, porque o significado de Corandel, ele é muito ligado, assim, realmente ele é muito ligado com a mesa, ele é muito ligado com a hospitalidade, porque pra mim, de verdade, mano, uma das coisas que mais me pegou em praticar a hospitalidade era que todas as vezes que alguém passava pela porta da minha casa, ela sentava na minha mesa e tinha comida nela, assim, era palpável a presença de Deus, assim, era palpável. Eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, eu quero isso todo dia, mano. Eu quero viver a minha vida perante a face de Deus. Eu quero realmente viver a minha vida perante a presença de Deus. Então, eu comecei a... Sim. Tipo assim, a Isabela dá às vezes uma segurada. Eu falo assim, cara, volta pra vida normal, espera, tem eu... Vamos viver a nossa vida de casado, vamos sair, vamos no cinema e tal, assistir um filme em casa, faz alguma coisa, me recebe bem em casa também e tal.
Mas, cara, eu tava, assim, tão fascinado por isso que eu falei assim, cara, quer saber, todo dia eu vou marcar com alguém, duas, três pessoas vão vir aqui, eu vou fazer comida para elas e vai ser isso. Porque eu entendi que, cara, todas as vezes que ela passava pela porta da minha casa, a presença de Deus vinha junto. E eu, cara, de verdade, isso me pega muito, mano. Porque isso começa a dar sentido pro nosso dia a dia, assim, pra nossa vida cotidiana. Isso começa a dar sentido, e a gente começa a ver que a presença de Deus, ela não é um quadrado que cabe só num espacinho. Por exemplo, aqui em São Paulo é Rua Júlio de Castilho de 444, chamada Igreja One São Paulo. A presença de Deus, ela não aparece só ali. A presença de Deus, ele não é só ali, sabe? Tipo, Deus não vai só naquele endereço. E aí, a partir, sei lá, eu acabava o culto de domingo e eu ficava assim, cara, sério mesmo que eu vou ter que esperar quarta-feira pro 242, quinta na sala de oração e domingo pro culto pra provar da presença de Deus? Não é possível. E Sim. eu comecei a ver o quanto eu menosprezava esses momentos perante a presença de Deus em volta da mesa com alguém. Eu comecei a ler, até uma indicação, eu comecei a ler uma série de artigos que a gente publicou no portal 132. Uma série de artigos da Devon Phillips. É uma série sobre hospitalidade e avivamento. E aí, no finalzinho, vou dar um spoiler já, no último artigo, no finalzinho, ela começa a falar sobre o avivamento de Asbury, né? Ela estava escrevendo enquanto estava acontecendo, rolando as coisas lá da reunião e tal. E aí ela começou a anotar, ela escreveu assim, cara, eu percebi que esse avivamento tem uma coisa muito diferente, tem umas coisas muito simples acontecendo e a presença de Deus está ali. E ela falou assim, eu acredito que o próximo avivamento serão de pessoas ao redor de uma mesa em volta de xícaras de café. E aí eu, uau, é isso que eu quero. Ela falou tudo que eu mais gosto. Fez muito sentido. Tudo que eu quero. Tipo, a presença de Deus exatamente, tipo assim, a parada que me pegou muito. Porque, cara, são pessoas em volta de uma mesa, xícara de café, presença de Deus. Isso é suficiente, assim, tipo, é isso, tipo, é avivamento. Cara, assim, é bem suspeito também falar, mas eu comecei a analisar o quanto até as músicas que eu escrevia já tinha muito disso, mesmo sem que eu praticasse, assim, a parte da hospitalidade. Por exemplo, na música do Salmo 132 que eu escrevi, a parte do vou fazer um lugar para você descansar. O lugar de descanso de Deus é uma casa, assim, tipo, se a gente for perceber o quanto Davi era hospitaleiro, o quanto Davi queria realmente preparar um lugar para a presença de Deus, ele queria fazer uma casa de Deus, ele queria a casa de Deus. E essas coisas começaram a me fascinar muito, só que começou a sair do teórico. Tipo, ela começou a sair de uma pregação, tipo, começou a sair do sermão, dos livros, tipo assim, começou a sair da letra e brotar, assim, dentro da minha casa.